Pode começar? Produção. Não pode. A produção, ele está ali pensando sobre as perguntas que ele vai fazer. Porque como eu não sei quais são, ele precisa escolher algo que me deixe nervosa, tensa. Tô aqui com... Olha, gente, Pepito, pequenininho, coisa mais linda. Coisa mais ridícula. A Eduarda, outra ciumenta ali. Vou fazer uma almofada sua. Não tem? Isso aqui é ridículo. Sai. Pega outra. Vambora, gente. Primeira pergunta, hoje mais um vídeo sobre perguntas e respostas. Domingo, né? Hoje é domingo. Como é que está o seu domingo aí? Preparado para ouvir respostas? Então vambora. Como posso ser madrasta sem ser julgada tanto pelo enteado quanto pelos avós? Mas julgada como? Porque assim, madrasta e padrasto, eu sei porque eu não sou madrasto de ninguém, mas o Kleber é padrasto. E não é uma relação fácil, porque é uma coisa que precisa ser construída do meio do caminho. Uma coisa é o bebê nascer e você está desde o começo, né? E mesmo assim, muitas vezes nós, mães e pais, precisamos construir uma relação que não foi construída. Você imagina quem não começou essa história. A maneira como você encara o seu enteado, a sua enteada, é que vai mudar tudo, né? Como não ser julgada. Qual é o seu papel? Você precisa enxergar qual é o seu papel nessa história. O seu papel é de, eu estou do lado do meu marido, que é pai daquelas crianças. Então, esse acordo precisa existir. Qual é o seu papel? Eles moram com você, não moram com você? Estão a cada 15 dias, não estão a cada 15 dias? O que é que você pode fazer, até onde você pode ir? Isso depende muito, porque assim, que idade... Ele fala idade não, né? Não. Que idade que tem os seus enteados? Se está entrando com adolescente, se está entrando com adolescente... É uma relação de amizade, ponto. Seu papel não é educar, né? Eles devem ter mãe, se não tiver, tem um pai que faça esse papel. Agora, se moram com você dentro da sua casa o dia a dia, então a gente precisa ter um acordo dos dois para poder tá atuando. O marido se concentrou. Foi o marido. A pergunta, sabe qual é? Vem cá me ajudar. Sério, como não ser julgada sendo madrasta? Eu sou padrasto. Então, a pergunta é pra você. Não. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Mas é isso. A minha pergunta é: qual é a sua preocupação em ser julgada nessa história toda, né? Por que o julgamento te importa? Que julgamento é que vem? Então, qual que é a sua, foca na sua intenção. Minha intenção com eles é ser amiga, minha intenção com eles é ajudar na educação. Qual é a sua intenção? Qual é o acordo que é feito com o pai? Vai por aí, o julgamento não vai acontecer. E se acontecer? Duda, aconteceu. Eu sou padrasto, mas você é minha amiga, não é? Uhul! Aí, tá vendo? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Relacionamento é o segredo. Com o padrasto, com o madrasto, com o marido, com a esposa. Relacionamento, o foco é no relacionamento, na sua intenção que está por trás de tudo isso. Viu? Tivemos até apoio na resposta hoje. Quando você fala que assim, a função, se eles não ficam lá com ela, é de 15 a 15 dias, esse negócio todo, a função dela não é educar. É muito também para não bater de frente com talvez alguma educação que a mãe tá dando, né? E assim, é importante dizer isso, porque mesmo se houver conflitos nesse sentido, tipo assim, a mãe concorda com uma coisa, a madrasta não concorda. Nesse momento, o pai, na história, é que precisa decidir em que linha seguir. E a criança separada, normalmente, ela acaba seguindo. Meu pai é mais radical, minha mãe é mais liberada, né? Então, os adultos dessa história que precisam se alinhar para ter o máximo de conduta parecida possível. Mas igual não vai ser nunca, né? Mas o que eu digo é uma coisa como o Kleber, que está aqui todos os dias com as crianças e que acaba tendo esse papel de educação, não tem jeito. Isso é uma coisa delegada, acordada entre a gente. Que eu falo para ele, ou você tá tudo ou você não tá nada. Porque não adianta ele querer ser só um amigo e na hora que eu precisar de ajuda, como ele está aqui todos os dias, ele não poder atuar. Ou ele tá tudo ou ele não tá nada. Isso foi uma coisa que... Mas isso é um aprendizado. O Kleber tem 5 anos aprendendo esse papel, de vez em quando ele fica até sem saber até onde ele vai, né? Então foi o que eu falei, a preocupação dela é no resultado, não é no julgamento. Eu não entendo por que a preocupação dela, minha sogra vai me julgar ou alguém vai me julgar. Julgar por quê? E que preocupação que ela tem com esse julgamento, entende? É por aí. Ela fala a questão de ser julgada, dela talvez ficar com medo de meter o bedelho atuar onde não deveria, né? E aí, assim, os familiares... Então, e esse meter o bedelho de uma madrasta que fica provavelmente a cada 15 dias, a cada 3 semanas, é complicado, realmente. Isso não é, na minha opinião, o seu papel. A não ser que essas crianças você tenha uma relação suficiente e a tempo, né? Vamos falar da parte prática da história mesmo, não vamos romantizar a história.
Mas ela tem que ter um papel com certo tempo, uma certa construção de relação para poder dizer assim, senta aqui comigo, deixa eu conversar, deixa eu dar minha opinião em relação a isso, sabe? Mas eu querer, isso não pode. Para quem acabou de entrar numa relação e mesmo para quem tá construindo, é complicado. Entende? Acho que é por aí. Segunda pergunta. Essa eu acho bem complicada também. Viúva há 3 meses, grávida há 6 meses. Como que ela se prepara para o bebê? E aí, dentro de um luto, né? O luto é uma coisa assim, primeiro que existem duas coisas, o que ela está sentindo e o que o bebê na barriga dela está sentindo pelo que ela está sentindo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa colocar que é verdade. O seu bebê, ele está sentindo o que você está sentindo e não é por isso que você tem que dizer, ai, mas eu tenho que bloquear aquilo que eu estou sentindo. Não. Sinta, o luto precisa ser vivido, é uma tristeza para ser vivida, né? E quando o bebê nascer, quando ele estiver maior, é uma coisa que precisa ser conversada, porque ele vem carregando, querendo ou não, uma tristeza que às vezes não vai fazer sentido para ele lá na frente. Eu estudo isso, eu acredito muito que a gente traz muita história intrauterina, história de gerações, isso vem na gente, vem epigeneticamente, né? Porque vem mesmo. Então, inclusive, eu gosto muito da constelação familiar para resolver essas mochilas que não são nossas, né? Que são nossa geração, nossos pais. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada lá na frente. Mas, é um luto. Cuidado para você não querer segurar esse choro, ou segurar esse luto, ou segurar isso para que o seu bebê não sinta. Isso não é possível. Sinta, chore, peça ajuda, vá para terapia, cuide de você. O foco neste momento é, eu tô grávida, eu sei que eu tô grávida, sei que tem um bebê dentro de mim, mas se você tiver melhor com isso, lidar melhor com isso, vai ser mais fácil para a gestação, entende? Eu acho que é muito como lidar com isso, cuidando de você, entendendo que você precisa passar por esse luto. E a gente tem com criança é a mesma coisa, né? Acho que a criança não consegue lidar com aquilo, que a criança não vai saber lidar com um tio, um pai, um avô que morreu. Pergunta para ela se ela quer ir no velório, se ela quer saber que ela se despedir, é um direito dela. E tem que chorar e tem que viver isso. Peça ajuda, peça colo, se tá precisando. Complicado. Essa aqui é mais fácil. Você vai responder rápido. Vai dizer sim. Daqui a pouco é ele que vai sentar aqui para responder. Você ficou com medo de separar do seu marido e não dar conta de assumir responsabilidade sozinha? Então vamos colocar os dois momentos, né? A primeira separação, quando você era mais nova, e depois de já ter 6. Sim. Eu preciso ser muito honesta nessa história, porque a resposta é não. Eu sabia que ia ser não. Assim, eu não sei. Eu tenho do meu lado, assim, a vida inteira, uma construção de pai, de mãe, mas de pai, de muito assim, eu te dou a mão no que você precisar. O olhar do meu pai para mim sempre foi de muita confiança. Muito, tipo assim, vai, experimenta, testa, qualquer coisa você volta que eu tô aqui. Isso me deu muita força para fazer muita coisa que eu quis fazer na minha vida. E enfrentar uma separação, óbvio que não é fácil, óbvio que tinha dor das crianças. O Pedro sofreu com a primeira separação, você perguntou, foi mais difícil, óbvio, a segunda, porque eram 6 filhos, né? Mas não tinha assim, não existiu no meu pensamento. Nunca ninguém vai me querer porque eu tenho 6 filhos, até porque quando eu me separei, eu nunca imaginei que eu fosse querer casar de novo. Era uma coisa da minha cabeça que, cara, eu vou ter alguns namorados, mas eu vou viver, eu não pensei em casamento, então não veio essa coisa, eu me separei já pensando, ninguém vai me querer. Eu não consigo entender essa relação, porque pra mim era muito assim, eu não vou casar de novo, então não teve esse questionamento. O educar é uma coisa interessante isso, assim, mas sempre foi meu. De maneira equivocada, inclusive. Eu sempre fui muito independente e muito... Deixa que eu resolvo sozinha, deixa que eu crio sozinha, deixa que eu pago sozinha, deixa que... A mulher que foi construída de uma maneira muito empoderada, de uma maneira, eu acho até equivocada um pouco, porque fazer tudo e ter condições de fazer tudo não quer dizer que você precisa fazer tudo sozinha. E eu assumi muito isso para debaixo de mim, assim, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, então, será que eu ia dar conta de tudo sozinha? Eu já dava. Eu já meio que fazia, não pela ausência dele, mas acho que eu não permitia, eu não dei muito espaço para ele. A realidade é essa, né? Então, isso é uma construção até equivocada, acho que um dos fins do meu casamento anterior foi muito essa construção, sou independente, sou empoderada, eu não preciso de ninguém. E teve a hora que eu precisei e ele falava assim,
que você está precisando, que eu não entendi, né? Mas eu não tive medo. Eu acho que muito porque o meu pai estava ali e está até hoje do meu lado, assim, engraçado. O Kleber hoje é um grande respaldo meu, mas eu tinha essa coisa, essa construção desde a minha infância. A minha mãe era muito de servir, sempre foi, sempre esteve do meu lado, mas o meu pai era aquela coisa assim, vai, experimenta, testa, separa, empreende, viaja, qualquer coisa eu tô aqui. Então isso me dava um chão muito, muito forte. Por isso que eu acho que eu não tive... A minha condição foi diferente. E eu entendo muito as mulheres que temem isso, que não tem essa condição, que vai estar sozinha financeiramente, na educação, que às vezes não tem rede de apoio, é outra situação. Você perguntou pra mim, a minha situação é muito essa. Foi assim que aconteceu comigo, né? Última pergunta. O que fazer quando a solidão bate, mesmo sendo mãe de 3 e tendo um ótimo marido? Mas a maternidade, ela traz muita solidão. A solidão não era estar acompanhada ou não estar acompanhada. Isso não é a definição de você estar sozinha ou não. A solidão é muito você com suas dores, é o quanto você está se sentindo, você está bem com você está cuidando de você, tem muito mais a ver com autocuidado. Não é estar acompanhada ou não. Então ela tem 3 filhos, tem um ótimo marido, de vez em quando, primeiro que de vez em quando você tem tudo isso e precisa ficar sozinha, para estar com você, eu acho que a solidão é muito mais o quanto que você consegue estar com você mesma, quanto que você consegue se escutar, se ouvir, cuidar de você, do que você tem a ver com os outros, né? E a maternidade, ela traz muito essa solidão, né? De que eu tô ali com as minhas dores, a minha casa tá cheia de gente, recém-parida, por exemplo, tem sogra, tem avó, tem gato, vizinho, papagaio, a casa tá lotada e você tá se sentindo sozinha, porque é você que tem que lidar com aquilo. Com o que está dentro de você, com suas dores, com suas dúvidas, com suas incertezas, é você com você. Então a casa está cheia de gente e você está se sentindo sozinha, doido que o povo vai embora. Então a solidão, só para te dizer assim, que você não deve entender, né? Mas a solidão é muito mais de você com você mesma. Quanto que você está precisando se conectar com você, se escutar, cuidar da mulher que tem dentro de você, cuidar das suas incertezas, das suas dúvidas, das suas necessidades, né? Do que se você tem 3, 4, 5, 7 filhos e um marido, né? Então, eu acho que você precisa pensar muito sobre isso, pensar muito sobre o quanto de você está faltando em você. Eu acho que é isso que você precisa pensar. Acabamos, produção, é isso? Acabamos. Não, até às vezes uma boa busca para acabar com a solidão é estar só, às vezes, para você pensar. Estar sozinha para se escutar. Porque quando as pessoas fazem muito isso quando fazem meditação, quando oram, né? Que fala assim, nossa, Deus falou comigo. Todos esses momentos é que vem, quando você faz meditação, por exemplo, você começa a entender o que está acontecendo dentro de você. E às vezes as pessoas fazem muita coisa, são aquelas pessoas que têm 1000 coisas para fazer, porque não dão conta de ficar sozinhas, porque sozinhas vem, né? Vem as dúvidas, vem as dores, vem as incertezas, e aí eu tenho que lidar com tudo isso. Não quero, dá licença. Mas a solidão, ela vem, né? A solidão, ela vem, em alguma hora ela vai dizer, preste atenção. É isso. É isso. E é isso, gente. Mais um vídeo de perguntas e respostas. Espero que você curta o seu domingo. Aproveita para pensar um pouquinho sobre o que a gente conversou aqui. Curte, compartilha, coloca mais perguntas aqui. A gente vai pegar perguntas aqui também dos comentários do YouTube para poder gerar mais outros vídeos sobre isso. Uma vez por semana tem vídeo de perguntas e respostas aqui no YouTube. Gosto muito da maneira com que a gente se conecta, pela velocidade. Gosto da participação do Zé, né, Zé? Me ajudando a pensar aqui. Um dia eu vou colocar ele aqui para responder. Ele disse que já sabe responder as perguntas que eu sei responder, gente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, não esqueça, clica no sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.